Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Depois de 3 domingos, eis-me aqui. Abram comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versos de 18 a 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versos de 18 a 25. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus, Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. A maior dádiva de Deus para nós. A maior dádiva de Deus para nós. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, esse é o momento em que desejamos não somente ouvir tua voz, assim sendo, que tu venhas falar conosco com autoridade e poder, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. A maior dádiva de Deus para nós. Meus irmãos e minhas irmãs, foi no dia 25 de dezembro do ano de 1999, meu primeiro Natal, com a consciência do Evangelho, que eu entendi que Natal não tem a ver com Papai Noel, com renas, com banquetes e enfeites, com a cor verde ou vermelha, mas com a encarnação da segunda pessoa da Trindade, com a encarnação de Deus, isto é, Jesus, a maior dádiva de Deus para nós. O Natal, portanto, em síntese, assim sendo, tem a ver com a maior dádiva de Deus para nós. Porque tem a ver com o nascimento de Jesus. Jesus é indiscutivelmente a maior dádiva de Deus para mim, para você, para nós. Tudo que nós possuímos nesta vida tem a ver com as benesses divinas, com as bênçãos de Deus. Tudo que você possui fisicamente, materialmente, tem a ver com a bênção de Deus. Conquanto é certo que nada, absolutamente nada, pode se igualar
a dádiva de Jesus fazendo parte da sua vida concedida por Deus. Jesus é, volto a ressaltar, indiscutivelmente a maior dádiva de Deus para nós. A maior dádiva de Deus, segundo os evangelhos, para Maria, não foi seu casamento com José. Não foi ela ter recebido o título, anos depois, equivocadamente, de mãe de Deus. Foi ela ter gestado em seu ventre a segunda pessoa da Trindade, isto é, Jesus. Por esta razão, que o verso 28 do Evangelho segundo Lucas registra o anjo chamando-a de muito abençoada, favorecida. A fecundação da segunda pessoa da Trindade no ventre de Maria, por intermédio do Espírito Santo, foi, meus irmãos, indiscutivelmente a maior dádiva de Deus para Maria. Assim como a fecundação de Jesus, espiritualmente falando, em minha vida, em sua vida, nada, absolutamente nada, é maior em minha vida, na sua vida, do que Jesus que nos foi dado. Nós fomos, por meio do Espírito Santo, envolvidos em Jesus. Passamos a ser de Jesus o meu Natal, o seu Natal. No tempo e no espaço, eu já disse isto aqui em outra ocasião. Não tem a ver, espiritualmente falando, com o dia 25 de dezembro, mas com o dia em que você encontrou-se com Jesus. Com o dia em que o Espírito Santo aplicou a Jesus em seu ser, proporcionando radicalmente, imediatamente, uma mudança de vida, de disposição no tocante às questões existenciais. Assim, precisamos entender algumas coisas relacionadas a Jesus como a maior dádiva de Deus para nós. A primeira coisa é que a natureza dessa dádiva é a graça de Deus. A natureza desta dádiva, ou seja, de estarmos em Deus por meio de Jesus, quando o Espírito Santo aplicou-o em meu ser, em seu ser, é a graça de Deus. O verso 18 do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus ensina que Maria achou-se grávida de Jesus pelo Espírito Santo. Isso indica que Maria ficou grávida de Jesus mediante a graça extraordinária de Deus. A fecundação foi por meio de uma ação graciosa, extraordinária de Deus. A vida surgiu do seu ventre, isto é, Jesus, por meio da ação do Espírito Santo. E ela, é importante ressaltarmos, não foi selecionada para ser a portadora da segunda pessoa da Trindade em seu ventre, por mérito. Não. Seleção teve a ver com a graça extraordinária, estupenda, indizível, incondicional de Deus, envolvendo-a intimamente, pois o Espírito Santo fecundou o seu ventre. A fecundação espiritual de Jesus em nós
em mim, em você, por meio do Espírito Santo, tem a ver com a graça especial, extraordinária de Deus. O seu Natal, que ocorreu no dia, considerando o tempo e o espaço, que você sabe qual foi, não teve a ver com seus feitos, com o que você fez ou deixou de fazer, mas com a graça extraordinária e especial de Deus te envolvendo. Graça de Deus, a natureza do nosso Natal, de Jesus ter nascido em nós, é a graça extraordinária, especial de Deus. A segunda coisa, relacionada a Jesus como a maior dádiva de Deus para nós, que temos que entender, é que o propósito de Deus com relação a Jesus em nós é a salvação. A absolvição da condenação adâmica. Nós vimos que a primeira coisa tem a ver com a natureza desta dádiva, a graça extraordinária de Deus. Segunda coisa tem a ver com o propósito, a salvação. Vejam o que diz o verso 21, sua parte final. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Verso 21, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É certo que esta expressão, ele salvará o seu povo dos seus pecados, tem a ver com a absolvição da condenação adâmica. Tem a ver com salvar, em outras palavras, absolver-nos da condenação adâmica. Vocês sabem que todos nós estávamos condenados, considerando a justiça de Deus, o tribunal de Deus. Em Adão, estávamos condenados à perdição, ao inferno, à condenação eterna. A dádiva de Jesus nos envolvendo tem, principalmente, também o propósito de salvar-nos, de absolver-nos. Nos tornamos justos a partir do momento que Jesus passou a fazer parte da nossa vida. A justiça de Jesus passou a envolver-nos, a fazer parte da minha vida, da sua vida. Então, o meu Natal, o seu Natal, primeiro tem a ver com a graça especial, extraordinária de Deus. Segundo, tem a ver com a minha absolvição da condenação adâmica. Daí a razão, portanto, de ser esta dádiva inigualável, incomparável, indizível. Nada, absolutamente nada, volto a ressaltar, que você passa a possuir nesta ambiência física, nesta existência, pode ser nivelado a esta dádiva. Eu e você, nós fomos absolvidos da condenação adâmica. De injustos a justos. Fomos absolvidos. A terceira coisa que temos que entender relacionada a Jesus como a maior dádiva de Deus para nós é que a vida transformada é o efeito de Jesus em nós. A vida transformada é o efeito de Jesus em nós. A mudança de rumo, eticamente falando, a mudança de rumo, comportamentalmente falando, a mudança de rumo, moralmente falando, é o efeito de Jesus em nós. Diz o verso 21, em sua parte final,
porque ele, isto é, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. A expressão salvará o seu povo dos seus pecados, além de indicar a absolvição da condenação adâmica, também indica libertação do jugo do pecado, mudança radical de vida. A natureza desta dádiva é a graça especial, extraordinária de Deus. O propósito dessa dádiva é a salvação, a absolvição da condenação eterna. E o efeito dessa dádiva é a transformação, a mudança de vida. Quando o seu Natal ocorreu, na data que você tem aí na sua mente, dia tal, mês tal, ano tal, sua vida foi mudada. Sua vida foi transformada. Houve uma metamorfose interna, cognitiva, vomitiva, que consequentemente resultou em uma transformação visível, externa. Se não houve, significa dizer que você não passou por esse Natal. Significa dizer que o Natal nunca esteve presente em sua vida. Ou seja, que Jesus nunca nasceu em você. Que o Espírito Santo não fecundou em você. Porque o efeito deste Natal, isto é, de Jesus nascendo em pessoas, é a transformação, é a libertação da escravidão, do jugo, das algemas, das correntes, das amarras do pecado. Em outras palavras, é a capacidade de dizer não aos desejos pecaminosos. Se você de fato viveu o Natal espiritual em algum momento da sua vida, não este do dia 25 de dezembro, que tem a ver com renas, que tem a ver com Papai Noel, que tem a ver com banquetes, que tem a ver com enfeites. Sua vida foi transformada. Com quanto? Se o seu Natal tem a ver com esse do dia 25 de dezembro, com esse do calendário ocidental, que tem a ver com Papai Noel, que tem a ver com amigo oculto, que tem a ver com banquetes, nada aconteceu. A mudança não chegou porque você vive restrito e restrita ao Natal, que ocorre só uma vez por ano, que tem a ver com o calendário e não tem a capacidade de proporcionar mudança em ninguém. O efeito de Jesus em nós é a transformação, é a mudança de vida. Eu me lembro que no dia 25 de dezembro de 1999, já com a consciência do Evangelho, eu participei do Natal de 25 de dezembro, certo que este não havia provocado em mim o que eu e os meus, as pessoas que faziam parte da minha vida, à época, haviam notado. Mas o Natal espiritual, que foi quando Jesus nasceu, que foi quando Jesus surgiu, que foi quando Jesus, por meio do Espírito Santo, cresceu, agigantou-se em meu ser, em minha interioridade, em minha subjetividade. Se antes eu desejava viver voltado aos meus desejos, às minhas paixões,
aos meus interesses pessoais. A partir daquele momento, tudo que tinha a ver com o reino de Deus tornou-se primazia, princípio, primeiro em minha existencialidade na existência. Que Natal tem sido importante, tem marcado a sua vida na vida. O que tem a ver com Jesus nascendo. Porque se Jesus nasceu, ele continua sendo visto, percebido, inteligível, visível, notável em sua vida. A quarta e última coisa, relacionada a Jesus como a maior dádiva de Deus para nós, é que Jesus é Deus conosco. É o que destaca aí os versos 22 e 23, se não observem. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus sempre esteve presente na vida do povo de Deus. A presença de Jesus na vida do povo de Deus não tem a ver com o Novo Testamento, tem a ver com o Antigo Testamento, tem a ver com o Novo Testamento, tem a ver com a história do povo de Deus na face da terra. Os teólogos unanimemente entendem que a expressão anjo do Senhor, com a inicial maiúscula, tem a ver com a segunda pessoa da Trindade, agindo, se envolvendo com o seu povo na história. É o que nós chamamos de pré-encarnação. O verbo. Jesus sempre esteve presente na vida do seu povo. Deus conosco. Não é Deus que estará conosco. É Deus conosco. Então o Natal tem a ver com também Emanuel, com Deus conosco. Se Natal é Jesus nascendo, espiritualmente falando, em pessoas, provocando mudança, transformação, metamorfose, eticamente falando, comportamentalmente falando, isso significa que este, quando provoca tal mudança, passa a fazer parte da vida deste que foi alvo da sua mudança. Porque este é Deus Emanuel. É Deus conosco. É Deus presente. Jesus não deve estar, pois não está presente na vida das pessoas só no dia 25 de dezembro. É o dia, talvez, considerando os dias do ano, onde as pessoas se tornam aparentemente mais fraternas, mais sorridentes, solidárias. Cartazes, cartões, com frases expressando amor, são vistos aos montões. Não. Se de fato Jesus é presente, é Deus conosco, não há de ser percebido em minha vida, em sua vida, tais coisas só no dia 25 de dezembro. O desejo de sentar numa mesa com os seus para jantar, ou de abraçar, ou de trocar presentes, ou dizer, eu gosto de você, não se restringirá a um dia do calendário ocidental. Porque quem é de Jesus tem o Deus conosco, o Emanuel, fazendo parte da sua existencialidade.
E o Deus Emanuel, fazendo parte da existencialidade de indivíduos, de pessoas, de homens e mulheres na vida, proporciona sensibilidade, proporciona empatia, o desejo de estender a mão de janeiro a janeiro, não só no dia 25 de dezembro. Deus conosco, Deus Emanuel. Esta é indiscutivelmente a maior dádiva de Deus, considerando a minha vida, considerando a sua vida, que nos envolve. Não é a casa que você tem, não é o carro que você tem, não são as roupas que fazem parte do seu guarda-roupa, não é o seu currículo profissional, acadêmico, não é o seu pai, não é sua mãe, não é o seu filho, não é sua esposa, não é seu esposo, é Jesus. Assim sendo, eu digo a você, perca tudo, se for preciso, mas não perca a consciência de que Jesus é a maior dádiva, e isto é inegociável. Significa que você não pode, em momento nenhum, pensar na probabilidade ou na possibilidade de negociar. Conquanto, infelizmente, é certo que muitas vezes negociamos. Sabem como? Quando deixamos de participar dos cultos dominicais para participarmos do aniversário do pai, da mãe, do tio, da tia ou do irmão. Eu não estou dizendo que é errado participar, mas quando isso se torna mais importante do que nos reunirmos com o propósito de exaltarmos a Jesus, nós estamos negociando. Se tornou secundário, menos importante. Tudo que você vive aqui, um dia há de deixar de existir. Tudo que você possui aqui, um dia há de deixar de existir. Fisicamente, materialmente falando. Mas o que você possui espiritualmente falando, que Deus te deu, isto é Jesus, há de te acompanhar por toda a eternidade, por toda a vida. Portanto, não é sobre o que tem a ver com as coisas pertinentes a essa ambiência física, coisas efêmeras, passageiras, deterioráveis, mas com o que não é deteriorável, com o que não passa, e não há de passar nem a ferrugem, nem a traça, nada, absolutamente nada que corrói as coisas nessa existência, porque tudo é passivo de ser corroído nessa existência. Pode ser por você e por mim, posto no mesmo nível do Evangelho, isto é, de Jesus. Sabem como? Às vezes nós negociamos. Quando nós encontramos com alguém e temos a oportunidade de falar de Jesus e nós não falamos. Sabe quando nós negociamos? Quando a gente participa da vida da igreja e a gente percebe que a igreja precisa da nossa ajuda, tanto do bolso quanto da nossa presença, e a gente não participa. Sabe quando nós negociamos? Quando nós deixamos de priorizar a agenda da igreja e passamos a priorizar a nossa agenda, os nossos interesses pessoais, genericamente falando. Sabem por quê? Porque entendemos, infelizmente, por meio de tais atitudes, ser as coisas relacionadas a Jesus, ao reino de Deus, secundárias e não primárias. Porque o que é primário, para nós, é de imediato atendido por nós. Eu concluo esta mensagem
dizendo que quando a graça de Deus nos envolve, provocando mudanças extraordinárias, os Josés, que fazem parte da nossa vida, poderão, assim como o José de Maria, verso 19, questionar-nos acerca de tão maravilhosa graça nos envolvendo. E temos que entender que só Deus pode fazer-nos entender o que passamos a possuir, o que passou a nos envolver e continua nos envolvendo. O que significa? Significa que nós temos que deixar nas mãos de Deus. De imediato, talvez o José, que faz parte da sua vida, que percebeu o extraordinário de Deus na sua vida, não tem entendido. Coloque-o nas mãos de Deus, porque, de certo, Deus, de alguma forma, há de mandar, metaforicamente falando, um anjo, um mensageiro, seja uma circunstância ordinária ou extraordinária, para que esse venha entender que tudo tem a ver, de fato, com o dedo de Deus. Não tem a ver com fingimento, não tem a ver com demagogia, não tem a ver com hipocrisia, não tem a ver com simulação, tem a ver, sim, com a ação extraordinária do Espírito Santo em sua vida. Porque vocês sabem que muitas vezes, quando pessoas mudam por meio da ação do Espírito Santo, moralmente falando, as pessoas dizem, é simulação, é demagogia. Quer chegar em algum lugar, são Josés que precisam em algum momento de um anjo, metaforicamente falando, seja uma coisa ordinária ou extraordinária, dizendo, sou eu, Deus. Às vezes não acontece, e a dúvida continua, persistindo, permanecendo. Mas isso não significa que nós não temos que colocar nas mãos de Deus. Deus age no seu tempo, no seu momento, de acordo com a sua santa e perfeita vontade. Deus amado, Deus santo, nós te louvamos, nós te exaltamos,